Olá, então, boa noite. Estamos aqui para fazer a análise do quinto grupo de cátions, que é o último grupo da nossa disciplina de Química Analítica 1. Então, o quinto grupo de cátions é o que sobra, é também chamado de grupo solúvel. Por quê? Tem algumas características muito importantes nesse grupo. Ele é composto por 4 cátions, sódio, potássio, íon amônio e magnésio, certo? Qual é a principal característica deste grupo? O grupo não tem um reagente precipitante comum, ou seja, eu não vou conseguir precipitar esses cátions todos da mesma maneira juntos. Então, até se diz que esse é um grupo que não se diz que é uma análise sistemática, porque na verdade, quando a gente tem um cátion desse quinto grupo, a gente tem que fazer os testes diretos de identificação, certo? Então, na análise, a gente não separa nenhum cátion, a gente não precipita, não isola, ele tem essa característica bem distinta dos demais grupos. A gente tem que praticamente dividir a solução em 4 partes e fazer 4 testes individuais de identificação. O que a gente observa em relação às características e propriedades da configuração eletrônica? Nós temos o sódio e o potássio, né, cuja configuração de gás nobre, né, do íon é igual a gás nobre neônio e argônio. Então, esses dois são íons do primeiro grupo da tabela periódica e já sabemos que ele é considerado solúvel, né? Sais de sódio e potássio, lá nas regras de solubilidade já dizia, são solúveis. Todos os sais desse grupo são solúveis. Já o magnésio, ele é aquele íon que no quarto grupo de cátions, ele não pode ser precipitado porque o KPS dele era um pouco maior, era maior do que os bário, estrôncio e cálcio, então ele não é precipitado no quarto grupo, então ele cai no grupo 5. Fora esses 3 íons, nós temos um íon, né, que é o íon amônio. Nós já vimos e trabalhamos com esse íon na disciplina, principalmente na parte de equilíbrio ácido-base e na parte de tampão, mas nós vamos rebater e revisar algumas características deste íon amônio. Então, só para relembrar, né, o íon amônio é um bom exemplo do conceito ácido-base de Lewis, onde aqui nós temos a amônia, ela aceita, através desse par de elétrons, né, ela fica com um hidrogênio a mais, e desta forma ela fica carregada, o íon amônio. Este íon tem uma forma esférica e um raio iônico de 1,43 angstroms. O seu tamanho é muito semelhante com o do íon potássio, os seus sais são muito semelhantes em características com os sais de potássio, ok? Uma característica interessante dos íons amônio, dos sais dos íons amônio, é que eles são decompostos pelo calor ou oxidação. E é aí que a gente pode explorar um pouquinho para identificar esse nosso íon, né? Então, só para dar alguns exemplos, né? O cloreto de amônio, se você aquecer, você gera o íon amônio, o gás amônia, liberando ácido clorídrico. O nitrato de amônio pode ser decomposto pelo calor em N2O mais água. O sulfato de amônio, pelo calor, pode decompor gerando amônia, gás SO3 mais água. E é óbvio, também podemos ter combinações do íon amônio, por exemplo, com gás, NO2, formando gás nitrogênio mais água. Tudo isso, todas as reações, elas vão acontecer ou por decomposição do calor ou por algum tipo de oxidação, ok? Só para dar um exemplo. Um pouco das características dos outros elementos. A gente já sabe que sódio e potássio são metais alcalinos, então eles vão ter um elétron na última camada, a configuração deles vai ser S1,
E os cátions, obviamente, têm também configuração de gás nobre, como a gente já tinha comentado, certo? Os sais são incolores, são muito solúveis, é uma dificuldade muito grande precipitar sódio e potássio, tá? Apenas na formação de sais duplos é que a gente consegue. E os sais sólidos são brancos quando conseguimos, né? Exceto quando o ânion é colorido. E os hidróxidos, a gente sabe que são bases muito fortes e vão se hidratar atraindo, né, a extremidade do oxigênio da molécula de água. Vão formar muito poucos complexos. Tá? Aqui é apenas uma questão de conveniência. Estou colocando aqui quais são os minerais nas quais o sódio e o potássio são encontrados. Tá? Então, aqui os minerais com sódio, halita, soda, nitronatrita, termonatrita, criolita. E os com potássio, a silvita, salitre, carnalita, cainita e o ortoclásio. Certo? São minerais que são encontrados sódio e potássio em abundância. Já o magnésio, ele tem uma característica um pouquinho diferenciada, porque ele é encontrado também em muitos minerais, né? Na forma conjunta, tá vendo aqui? Aqui o magnésio na carnalita é encontrado junto com o potássio. Na cainita, o potássio é encontrado também junto com o magnésio. Na epsomita é só magnésio. Magnesita é só magnésio. E na dolomita é misturado com carbonato de cálcio. Então, ele é um metal branco maleável e dútil. Vai queimar facilmente ao ar ou na presença de oxigênio com uma luz branca brilhante, formando, né, o óxido de magnésio e o nitreto de magnésio. Aqui é apenas uma observação importante que, como ele tem carga mais 2 e um raio bem menor, ele vai ter mais facilidade de formar complexo do que os metais alcalinos, certo? E também o magnésio é bem menos solúvel do que sódio e potássio, né? Então, essa é a principal diferença entre o sódio, potássio, amônio e magnésio. O magnésio é um dos íons que é mais fácil de identificar porque ele é mais insolúvel do que os seus elementos do mesmo grupo. Pessoal, então, os testes de identificação individuais de cada cátion do quinto grupo são bem simples. O teste mais fácil é o teste do íon amônio, que a gente coloca NaOH dentro de um becker, pode ser, e em cima do becker a gente coloca um vidro de relógio contendo um papel de pH. O que acontece? Quando o íon amônio, né, reage com NaOH, é uma reação exotérmica, vai liberar amônia. Amônia é um gás que sobe. Quando sobe, encontra o vidro de relógio que está com papel de pH e ela muda a coloração do papel de pH, que era rosa e fica azul, identificando dessa forma o íon amônio na solução. O magnésio é um dos íons mais fáceis de identificar também, porque ele é um dos únicos que precipita de uma maneira relativamente fácil. A gente pode colocar ácido clorídrico, o fosfato ácido de sódio e hidróxido de amônio, e daí esses reagentes vão formar um sal hidratado, que é o fosfato amoniacal de magnésio, e esse sal identifica o magnésio. Então, a reação está aqui abaixo. Magnésio com fosfato de sódio, ácido, mais hidróxido de amônio, forma o fosfato amoniacal de magnésio, né, liberando, logicamente, os íons sódio e água. O íon potássio, ele já é mais difícil de identificar porque ele é do primeiro grupo da tabela periódica, ou seja, ele é um íon muito solúvel. Ele só vai precipitar na forma de um sal duplo. Aqui ele é encontrado junto com sódio e cobalto, né? É um sal hidratado também. Então, eu precisaria adicionar ácido acético, acetato de sódio e o hexanitrito cobalto de sódio, né? Nessas condições, o potássio se incorpora, né, nesse sal
forma esse sal hidratado, e daí a gente poderia identificar o potássio dessa maneira. Só que é muito mais fácil em laboratório, se eu quero saber se eu tenho potássio, ao invés de precipitar dessa forma, eu posso fazer um teste de chama. Se eu fizer um teste de chama, o potássio tem uma cor característica e vocês podem descobrir pela cor qual é a presença deste íon. O sódio, de maneira análoga, também ele vai precisar de um reagente muito específico, que é o acetato de uranila e de zinco. E daí ele reage na presença de etanol também e forma esse sal duplo com sódio, zinco, né? Ainda tem a uranila e o acetato. Hidratado, hexaidratado. A reação completa está aqui. Então, é uma maneira de precipitar o íon sódio. Mas também, da mesma maneira como o potássio, é possível eu fazer um teste de chama bem característico que a gente consegue identificar facilmente o íon sódio. Uma das perguntas que eu vou fazer justamente é qual é a cor do teste de chama do sódio e do potássio. Tá certo, gente? Espero que tenha sido instrutivo essa aula. Vocês assistam, por favor, e respondam as 2 perguntinhas ou 3 que eu vou fazer a respeito dessa aula. Um abraço, gente!